Então, na realidade, eu estava enganando meus pais, que estavam investindo em mim, na minha educação, e só fazendo festa. Saindo da infância, é claro que aí você já começa a ser aquele pré-adolescente, adolescente, conhecer o mundo de uma forma um pouco diferente. E aí? Essa parte, eu até tenho uma palavra, uma história que Jesus contou na Bíblia que eu me identifico muito, que é a história do filho pródigo. Na verdade, essa história do filho pródigo não é a história de uma pessoa que saiu da igreja e se desviou, porque a palavra ali não fala de igreja, mas fala de alguém que saiu de perto do Pai, que saiu da presença do Pai. Então, a ideia que esse texto traz é alguém que se afastou de Deus. Eu tinha aquela minha inocência, aquela pureza, e eu acredito que todas as crianças elas estão nesse estado de que Deus está muito com elas. Por isso que Jesus mesmo diz, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Uhum. Mas na minha adolescência ali, depois dos 15 anos, eu fui me perdendo muito e me afastando de Deus. E a história do filho pródigo é essa. É a história de um filho que chega para o pai e diz assim, pai, me dê a parte da minha herança que eu quero ir viver a minha vida. Sim. E ele está ali na comunhão com o pai, vivendo o amor, desfrutando de tudo que ele tem junto na presença do pai. Esse pai, ele simboliza Deus. E aí o pai, ele não força nada, ele não proíbe nada, porque Deus nos deu livre-arbítrio. E ele entrega tudo para o filho. Tá bom, filho, se essa é a tua escolha, viver longe de mim, vai. Só que, para a cultura do Oriente Médio, onde essa palavra foi ensinada por Jesus, você pedir a herança antecipada para um pai era o mesmo que você tá matando aquele pai. Porque a herança ela só poderia vir depois que o pai morresse. Então, a humanidade fez esse caminho de viver como se o pai não existisse, como se Deus não existisse. E viver a vida à sua maneira. Não, eu vou viver a minha vida, eu quero curtir a minha vida, quero aproveitar a minha vida. E ele sai da presença do pai e diz a Bíblia que ele vai gastando toda aquela herança. Ele vai liquidando toda aquela herança e ele vai indo para um fundo do poço. Primeiro ele se diverte com mulheres, com festas, com todas essas coisas, e ele vai indo para o fundo do poço. Chega um momento na vida dele que ele está numa situação ruim, ele está alimentando porcos, que na Bíblia é uma figura do pecado extremo, e ali ele tem vontade e desejo de comer o alimento que os porcos estavam comendo. Nesse momento ele cai em si. E ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, para perto do meu pai. Porque na casa do meu pai até os servos têm abundância de pão. E ele volta para o pai. Então ele faz um movimento de volta para Deus. E na realidade esse movimento é um movimento de toda a humanidade que de certa forma se afastou de Deus. E eu me identifico muito, Denilson, com essa história, porque, como estava lhe falando, ali com 15 anos, eu comecei a ir para esse mundo. Sim. E aí vai perdendo a inocência. A gente vai deixando coisas obscuras entrarem no nosso coração. Então, como você sabe, a minha família, meu pai, ali nós tínhamos muita abundância financeira. Então, eu cresci num ambiente de muita abundância financeira. Meu pai era muito conhecido na cidade. Sim. A gente saía, o pai saía cumprimentando todo mundo. Então, não tinha quem não conhecia o seu Tadeu Ramos. Verdade. Todo mundo conhecia e ele era simpático, ele era carismático, ele era muito popular. E eu peguei um pouco do vácuo da popularidade do meu pai e comecei ali com 15 anos já a ser convidado para bailes de debutante. Olha E só. você sabe que os bailes debutante aqui em Caçador, no Clube 7 de Setembro, eram muito famosos, né? Tradicionalíssimos. Tradicional. E aquilo trouxe para mim também uma popularidade. Então, ano após ano, assim, sendo convidado para bailes debutante, tudo isso. E isso ali me tornou, de certa maneira, uma pessoa que tinha facilidade em algumas áreas. E comecei a ser um rapaz namorador.
Só que eu não parava com namorada nenhuma. Eu me apaixonava por uma, começava a namorar. Ah, essa aqui vai ser minha namorada, vou casar, tal e coisa. Dali um pouco já olhava uma que eu achava que era diferente ou mais bonita, já deixava daquela, pegava outra, me apaixonava pela outra, tal. Dali um pouco não estava mais com aquela, estava com a outra. E foi indo nisso. E começou daí com o passar dos E o anos. sentimento delas, nem aí, né? Nem aí. O tipo do cafajeste. Entende? O que era, né? O ego. Então, Sim. a gente preocupado só comigo mesmo. Não se preocupava com aquelas meninas que ficavam entristecidas, magoadas. Não tinha essa consciência no coração. E aí, festa, etc. Fui morar fora um tempinho, que eu fui em Curitiba fazer, que era tradição do pessoal aí da cidade, mandar os filhos estudar fora. E meus pais queriam ter um filho formado. Então eu fui fazer o terceirão em Curitiba, daí não passei nos vestibulares, porque na realidade nessa época eu já estava bem desviado mesmo das coisas boas. Era só festa, bebida, esse negócio aí. E fui, na realidade, enganando meus pais. Meus pais achando que eu estava estudando lá e eu estava praticamente... Ia nas aulas. O que menos fazia era Só estudar. que estudava o mínimo possível, suficiente para passar de ano, né? E para ter uma média ali só para conseguir passar de ano. E só festa. Daí não passei nos vestibulares, fiz o terceirão novamente em Curitiba, fiquei 2 anos em Curitiba, não deu certo, porque só festa. Fui levado para Balneário Camboriú, daí que tinha um cursinho lá, mas tudo já com a mentalidade de morar em Balneário também para fazer festa. Daí estudei mais 1 ano em Balneário Camboriú, veja se isso é cidade para... sim. Né? A gente sabe qual que é o objetivo numa cidade como aquela. Mas como meus avós tinham casa em Balneário e moravam lá, então meus pais, então você vai morar com o teu avô e com a tua avó em Balneário Camboriú. Me mandaram morar lá. E o meu pai falou para mim, se você passar no vestibular, eu te dou um carro 0 e você volta para Caçador ou vai para a cidade onde você passar no vestibular. Mas passe no vestibular. E aí estudei e consegui passar no vestibular para Direito na UNOESC de Videira. Só que nessa época eu estava totalmente longe dos caminhos de Deus. Vim para Videira, estudar em Videira. O primeiro semestre também, só existia na época o curso de Direito matutino. E aqui em Caçador não tinha direito, na região era só Videira e de manhã. Então eu ia todos os dias para Videira para fazer o curso e retornava ao meio-dia. Só que veja, Denilson, de manhã eu estava bebendo cerveja, em vez de no recreio ir lá fazer um lanche, nós nos reuníamos com a turma, com os acadêmicos e tomávamos cerveja na hora do... Meu Deus. E aí o que era? Aquela vida. Então, na realidade, eu estava enganando meus pais, que estavam investindo em mim, na minha educação, e só fazendo festa.